Sim, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre o último filme dessa franquia horrorosa. Hoje nesse canal, 365 dias finais. Aqui nesse canal, a gente já falou sobre 2 primeiros filmes. E eu acho que esse filme deveria se chamar 1095 dias. Porque, né? É o terceiro filme com o mesmo número de dias. A menos que tenha um bissexto, que seria o maior pesadelo pra gente. E mais uma vez, eu quero contar com a ajuda de vocês pra passar por isso. Porque eu assisti o terceiro filme e eu tô aqui pra falar que sim, é tão ruim quanto você pensou. E eu vou logo dizer que nada nesse canal vai se comparar a esse filme. Porque sim, isso aqui é o ápice. E eu tenho certeza absoluta que esse é o campeão do canal. É o pior filme de todos os tempos. Então, vamos à sinopse. As tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento da Laura e do Máximo por um fio. É isso. É só isso. O último filme terminou com a Laura levando um tiro. E o irmão do Máximo e a ex-namorada dele morreram. E como é que, de novo, o maior problema deles vai ser o piu-piu de um espanhol? Como assim, cara? E antes de descobrir isso, eu tenho que te falar que, obviamente, já tem vídeo no canal falando dos 2 primeiros filmes. Então, vai assistir pra preparar a mente pra absorver a complexidade dessa história. Porque senão tu não vai entender. Mentira, tu vai entender sim, mas tem que ver os 2 primeiros pra te poder se preparar. Porque se tu pular diretamente pro último, atualmente vira amoeba. E eu quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque a gente tá com a meta de chegar em 20 mil inscritos até o final do ano. E eu conto com você pra isso. Dito isso, esse filme aqui começa tentando fazer um drama fingindo que a Laura morreu. O que é claro, não é verdade, porque esse filme aqui é só sacanagem. E se não tiver a Laura, vai ser o Máximo descascando banana o filme todo, eu acho. E eu acho que ninguém ia assistir isso. E ela não morreu porque ela é simplesmente a prova de balas. Ela levou 2 tiros em 3 filmes e ninguém me explica como é que essa menina sobreviveu. Por favor, alguém me explica isso. Eu quero muito estar preparado caso eu leve um tiro. Pra tu ter noção, a Laura ressuscitou mais vezes do que Jesus Cristo. E não tem nenhum testemunho. O bagulho é simplesmente um segredo. E o Máximo expulsa o Nacho da terra dele por causa de todo o ocorrido. E depois disso ele vai ver a Laura. E é como eu falei, o que aconteceu depois do tiro? Quem foi que cuidou dela? Eu não sei, tu não vai saber porque ninguém sabe. Ninguém se preocupou em explicar isso aqui. E a Laura já tá com a mente derretida. Ela tenta fazer essa pecagem com o Máximo, mas ele toca na ferida dela e diz que o médico recomendou repouso, porque ela levou um tiro. E se eu sou esse médico, eu ia recomendar um programa de TV, uma conta no TikTok pra contar toda a experiência de como sobreviver a 2 tiros. E claro, vai não aconteceu comigo. Aconteceu comigo, pô. Eu tô ficando muito velho. E a Laura fica mordida com o Máximo porque ele não quer fazer essa pecagem com ela. E é como eu falei no outro vídeo. O final dessa saga vai ser o periquito da Laura caindo, porque ela só pensa nisso, mesmo depois de tantos traumas, como perder um filho e levar 2 tiros. Então, a Laura vai falar com essa amiga Olga, que pergunta pra ela se ela tá bem, e se preocupa com ela, mas a Laura fica muito brava, porque as pessoas ficam falando pra ela ficar de repouso depois do que aconteceu. Saco, de repente todo mundo sabe mais que eu o que eu quero e o que eu preciso. E ela diz que a vida deu pra ela uma segunda chance, então ela quer fazer muito mais besteira agora. E na verdade foi uma terceira chance, porque ela já levou 2 tiros. Então é claro, a Laura vai arrumar o cabelo, colocar um vestido e passar na sala pra provocar o Máximo. Então, o Máximo cai na provocação e taca o dane-se pra recomendação médica. E ele vai fazer essa pecagem com a Laura no outro quarto, enquanto os mafiosos ficam esperando. Deve ser uma merda fazer um negócio com o Máximo, cara. Quando tu menos espera, ele sequestra alguém, ele some, ele faz sacanagem no outro quarto, e aí tu quer falar de negócio e tem que ficar ouvindo ele gemendo. E a Laura fica feliz da vida porque ela conseguiu transar com o Máximo. E aí ela dá de cara com a Olga. Quero saber todos os detalhes mais sórdidos. Ei, colega, dá um pouco de privacidade. Dá pra ser? Então, as 2 vão conversar. E é claro que aqui começam os clipes do filme. Porque é clipe pra tudo. Pra conversar, pra andar, pra pensar, pra chorar. Vai ser assim o filme todo. E no meio do clipe dela, ela recebe uma ligação do Nacho, que diz que não consegue esquecer ela. Mas de início, ela dá um pé na bunda dele. E ela poderia até falar: ô Nacho, vai a merda. Eu levei um tiro por tua causa no outro filme. E tu me deixou sangrando e saiu, fiquei morrendo no chão. Sorte minha que o filme acabou e que o roteirista esqueceu dessa trama, porque senão eu ia de Vasco. Mas não, a Laura não é rancorosa assim. A Olga pergunta pra Laura o que foi que aconteceu. E a Laura fala do Nacho, que ele é um cara diferente e que os 2 são até amigos. Sério, você viu o cara 2 vezes na vida e agora ele é seu amigo? Caralho, cuzão! E a Olga pergunta se ela dormiu com o Nacho. A Laura fala que não, que ele cuidou dela e que ela finalmente se sentiu livre do lado dele. Laura, o cara te sequestrou. Mesmo tu não sabendo, ele te sequestrou. E por causa de todo esse rolê, tu levou outro tiro. Por favor, fica com raiva e manda esses caras na merda. Depois disso, as 2 vão curtir, zoar, porque sim, quem disse que elas vão ficar abaladas por causa de máfia, de tiro, perder bebê, essa besteira toda? Nada disso importa. Então elas estão na balada e a Laura dá de cara com o Máximo. E vocês já sabem, rola aquelas cenas que eu não posso narrar aqui no YouTube. E depois de tudo isso, a Laura acorda e vai falar com o Máximo, que tá na sala pensando. Ele deve estar pensando no chifre dele. E o Máximo pergunta pra ela o que foi que aconteceu na ilha. E ele diz também
também que ele sabe que a Laura perdeu um bebê. Ela fala que ela não contou isso porque sabia que isso poderia virar uma guerra. Então é claro, o Máximo mostra pra gente que apesar de ser um mafioso, ele não vai pra guerra por coisas pequenas, como a máfia inimiga atirando na tua mulher e fazendo ela perder um filho. Não. Quando isso acontece, o máximo que ele faz é quebrar um copo e ficar putinho. E quando o copo cai no chão, a Laura começa a ter uma lembrança. E aí tu vê no filme e tu pensa, pô, ela vai lembrar dos tiros que ela tomou, ela vai pensar no filho dela, demorou, mas ela vai cair na real. Ela tá só reprimindo essas coisas. Mas não, ela se lembra do Nacho pegando ela no colo e sente saudade dele. Laura, é sério, eu tô começando a te odiar. E quando chega a noite, a Laura continua pensando em fornicação, ela fica sonhando com isso o tempo todo, mas na verdade, quando ela acorda, ela tá com o Máximo. E ela fica completamente decepcionada com isso. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E o negócio tá pegando pro lado do Máximo. Tanto que ele vai pro banheiro e ele vai apelar pro 5 contra 1. E ele fica com aquela cara de depressão. E o clima entre os dois começa a ficar pior. O Máximo começa a evitar a Laura, então ela finalmente decide trabalhar. Depois de 348 milhões de dias, ela vai pro trabalho de novo. É uma guerreira mesmo. Pelo menos o Máximo é um mafioso CLT. Ele bate ponto, ele se esforça, tá sempre fazendo o melhor pela empresa. E como todo CLT, por conta de todo o trabalho, a mente dele começa a ficar em parafuso. E ele acaba quebrando a primeira regra de todo traficante, que é, nunca use a mercadoria. E ele começa a ficar viciado em garotas que prestam serviço de fornicação em troca de dinheiro. E a Laura vai encontrar com uma estilista, sei lá que porra que essa mina faz, acho que ela é estilista. E ela vê a mina transando com um cara em cima da mesa dela. Só que dane-se, ela age como se isso aqui não fosse a coisa mais constrangedora que poderia acontecer no trabalho. Já pensou uma merda dessa? O teu chefe te pegar transando com alguém no trabalho? E depois a Olga aparece pra falar pra ela que as duas vão pra Portugal por conta do trabalho da Laura. E depois de um tchaca-tchaca na buchaca, as duas vão embora. E a Laura tá chateadíssima com o Máximo porque ele tá ignorando ela. Mas a Olga fala que ela não vai ficar só trancada no quarto. As duas têm que sair pra curtir. E eu pensei que elas iam trabalhar, mas quem é que diga pra isso? Elas vão pra uma praia curtir. E nisso, como se o mundo fosse um quarteirão, a Laura dá de cara com o Nacho, que tá na mesma praia que ela, em Portugal. Mas as duas saem correndo de lá. Então a Olga pergunta pra Laura o que foi que aconteceu entre os dois. E as duas começam a conversar em forma de videoclipe. E eu me pergunto por quê? Por que é tão difícil escrever um diálogo da Laura falando, olha, eu fui lá com o Nath, aconteceu isso aqui, depois disso daqui, eu senti isso aqui. Não. É tipo um videoclipe, a câmera girando e ela falando coisas aleatórias. E nisso, a Laura continua sonhando que ela tá dando pro Nacho. E eu acho que contando 2 filmes, ela sonhou isso aqui umas 5 vezes. E eu não tô nem brincando. Depois disso, a Laura finalmente vai pro desfile. Afinal, foi pra isso que ela viajou. E aí a Olga fica tribêbada, então a Laura dá um sumiço nela, só que no meio do desfile, ela dá de cara com a irmã do Nacho, que foi lá pra pedir pra Laura escutar o Nacho. Ou sei lá, pra ela dar logo pra ele, porque ela não para de sonhar com isso. E a Olga continua bêbada e dando trabalho pro mafioso capanga lá do Máximo, que tá desde o primeiro filme querendo um trabalho de verdade, mas ele não consegue. Ele entrou pra máfia e tudo que ele tá fazendo é sendo babá de mulher. E a Laura finalmente se encontra com o Nacho e manda essa aqui. Tudo tava perfeito até você aparecer. Ô colega, eu lembro que tu tava fugindo do teu marido, pensando que ele tava te traindo. Então, é claro, não tava tudo bem. A Laura finalmente fica junto com o Nacho e realiza o sonho da vida dela, que é dar pra esse homem. A Laura decide deixar o Nacho e voltar pro Máximo. Mas o Nacho fala que ela não precisa ir embora e que ela pode escolher o que ela quiser, porque ele vai estar lá pra ela, ele ama ela, essas coisas aí. E a Laura fica dividida, porque o Máximo começou a tratar ela mal e o Nacho trata ela super bem. E eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu preciso defender o Máximo um pouco aqui, bem pouco, porque assim, a Laura traiu o Máximo com o Nacho. É óbvio que ele vai te tratar melhor do que o cara, né, porra? O cara que foi corno. Vadia. Tá bom, vou retirar minha defesa e tomara que esse cara vá pro inferno. A Laura pede divórcio pra ele, que obviamente ele não recebe isso muito bem, afinal ele é um mafioso e ele sequestrou ela pra ficar junto com ela. E me admira muito a Laura ter coragem de falar pro mafioso que ela quer se divorciar, porque se fosse no Brasil e fosse um simples traficante, o negócio já não ia prestar. Então, a Laura vai falar com seus pais e o clima fica todo estranho. A mãe dela pergunta o que tá acontecendo e ela fala que ela tá apaixonada por outro cara. Então acontece isso aqui. Será que é tão difícil assim escrever um diálogo? Então a mãe da Laura fala que uma mulher tem que ser egoísta no relacionamento e cuidar da própria felicidade. Porque se ela estiver feliz, um homem vai ficar feliz e tudo vai ficar feliz. Agora me faz um favor, Laura. Conta pra tua mãe que tu tá dividida entre 2 caras que são mafiosos de famílias rivais. Conta aí, vê o que ela vai achar. Então, pra ilustrar a indecisão da Laura, ela tem um sonho erótico de novo. E ela sonha com o Máximo e o Nath se pegando. E Laura, por favor, não é possível que tu ache que a única coisa que acontece no relacionamento é essa pecagem.
Pensa em outra coisa, cara. Não tem outro fator pra te decidir qual é que tu gosta mais. A Laura vai dar uma volta com o pai dela e vira um videoclipe de novo. Só que aí, ela recebe uma ligação da Olga, dizendo que o Máximo descobriu tudo e que ele vai matar todo mundo. E que é pra Laura fugir, mas como a Laura é a prova de bala e sabe que o Máximo não vingou nem a morte do pai dele, ela não tá nem aí e fala que ela vai lá falar com esse corno. E no meio do caminho, aparece o Nacho, que fala que precisava falar com ela, que ele tem que falar que ela gosta muito dela pra ela poder se decidir. E daí ele fala que ele ama ela, que vai fazer de tudo pra deixar ela feliz, essas coisas. E a Laura fala que ela tem que falar com o Máximo pra poder tomar uma decisão, sendo que ela já pediu o divórcio, né? Então ela já não quer ficar com ele. Mas finalmente ela chega pra falar com o Máximo. E a Olga fica se pelando de medo, achando que o Máximo realmente vai fazer alguma coisa com alguém, porque ela tem noção de que ela tá lidando com a máfia, que o Máximo é doente, mas ninguém lembra disso, nem o roteirista. E a Laura se encontra com um boi e ele começa a desabafar. Ele diz que ele não queria ser mal e que ele não pode se perdoar porque a Laura perdeu um bebê e teve que lidar com isso sozinha. Máximo, ela nem se importou com isso. Se bobear, ela nem lembra que ela perdeu um filho. Ela ficou 2 filmes sonhando com o piu-piu do Nacho. É só isso que ela fez. Foi assim que ela superou o trauma. E ainda por cima, o Máximo fala que ele sabia do Nacho há muito tempo e quando a Laura pergunta pra ele por que ele não fez nada, ele fala que quando ele era criança, o pai dele disse uma frase pra ele, que ele não entendia direito, mas que agora ele entende. Abre aspas. Se você realmente ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, será seu pra sempre. Se não voltar, é porque nunca foi pra ser. Então tu tá me dizendo que o mafioso falou isso pra ti? E ainda por cima, o Máximo é a criança mais burra da face da terra. Porque não é possível que alguém não consiga entender uma frase tão literal como essa. E é sério, essa aqui é a pior franquia que eu já vi na minha vida. Até agora, né? Mas eu realmente acho que aqui é o ápice. Nada vai ser tão ruim quanto uma mulher que é sequestrada e se apaixona pelo cara. E dá muita dó do Máximo porque ele acha que ela ficou impactada de perder o filho. Afinal, qualquer pessoa ia ficar. Mas ela ficou só pensando no Nacho e pensando em sacanagem. Dó também não dá, né? Porque eu quero mais é que todo mundo se lasque aqui nessa porra desse filme. Pô, pega vocês dois assim, entra um no cu do outro, vai os dois pra casa do... E foi isso. Chegamos no final da nossa saga. Essa franquia aqui conseguiu receber 0% de aprovação nos 3 filmes, conseguiu ser horrível, conseguiu piorar a cada filme, mas a gente chegou no final. A gente terminou essa saga e a gente vai continuar as outras. Então, se você ainda não viu 50 Tons de Cinza ou o vídeo de Crepúsculo, escolhe um dos dois e continua por aqui. No mais é isso. Tamo junto, valeu